Leandro Rezende, também Larissa Rodrigues e Basília Rodrigues. Além desses três assuntos que são tão importantes, né? Opa, tá ali, agora a Larissa e Basília aparecendo com a gente. Você tem a taxação das apostas esportivas, o Desenrola, né? Que é esse programa tão importante para tirar a galera das dívidas. E também a questão do crédito, dos juros rotativos do cartão de crédito, que é, minha Nossa Senhora, hein? Quem já caiu nesse juro sabe a loucura que é. Eu vou começar contigo, Leandro Rezende, para ver, assim, as maneiras que o governo está encontrando de tirar dinheiro de algum lugar, né? Para poder dar conta das contas. E acrescentar aqui uma pitada bem importante, que nessa semana decisiva de votação no Congresso Nacional, o governo autorizou o pagamento de mais 5 bilhões em emendas parlamentares. É o famoso azeitar o jogo político, Leandro Rezende? É isso, né? O pagamento de emendas em semanas importantes de votação é a moeda de troca que o Executivo tem com o Legislativo de muito tempo, né? Esse pagamento de emendas, ele é condicionado às necessidades do governo e às necessidades dos parlamentares. O que muitas vezes se vê, como se viu na última sexta-feira em operação da Polícia Federal, é que essas necessidades nem sempre são as necessidades do país, mas é mais do que comum, às vésperas de votações importantes, a liberação dessas emendas, né? O empenho dessas emendas e a tranquilidade ali para o parlamentar de que ele vai poder destinar um determinado montante para uma obra na sua base eleitoral e aí isso ser, enfim, usado como moeda de troca ali para o governo obter os votos que deseja. Essa semana é mais curta, mas esse esforço concentrado ali do Arthur Lira mostram duas coisas, né? Primeiro, Arthur Lira e Fernando Haddad falando a mesma língua, no sentido de o governo precisa arrecadar, precisa aumentar a sua arrecadação. O segundo ponto, né, é que essa taxação das apostas esportivas é desde mais ou menos ali do final do primeiro trimestre desse ano, é tido dentro do governo como, de fato, uma grande possibilidade para aumentar essa arrecadação. Se trata de um mercado bilionário que cresceu muito no Brasil nos últimos anos e que tem uma série de regras que já são respondidas fora do país, na Inglaterra, por exemplo, que foram usadas ali para o governo brasileiro para se chegar num conjunto de regras ali para ser votado agora no Congresso Nacional, né? Então, de fato, de um ponto de vista político, uma tabelinha, já que as apostas giram muito em torno do futebol, né? Tem uma tabelinha ali, Fernando Haddad e Arthur Lira, visando o gol. E o gol, no limite, é o aumento da arrecadação por parte do governo federal. São tantas pautas interessantes, eu estou aqui pensando a cobrança de taxa em cima do cartão de crédito e, ao mesmo tempo, o desenrola. Aí você falou das apostas esportivas, eu lembro, né, minha gente, quando as pessoas criticando o negócio dos jogos de azar, né, de qual haveria de ser a diferença entre jogos de azar e esses jogos das apostas esportivas, aí dizendo que não é uma máquina que está fazendo, de repente, um resultado ali, né, para você fazer uma aposta, que são os jogadores em campo e até que se prove o contrário, que eles não estejam envolvidos em esquemas, né, minha gente, de mudar o resultado do jogo, é uma aposta esportiva, né, Basília Rodrigues, tudo pode acontecer ali. Basília, eu queria que você falasse para a gente, por favor, o seu olhar. Nós não tivemos a reforma ministerial, ou seja, então, em teoria, não está lá garantida aquela base do governo para votação. Esses 5 bilhões em emendas, ele acaba servindo para isso, assim, para tentar trazer a galera para si e aprovar esses assuntos? Olha, a gente tem a pauta que é de interesse do governo, a pauta que é de interesse do Congresso. Em alguns momentos, eles encontram interseções, né? São incomuns essas pautas, mas sempre tem a cobrança por mais prestígio, mais cargo, mais emendas parlamentares. São as moedas de troca do parlamento, do nosso presidencialismo de coalizão, com superpoder ou não para o Congresso Nacional. Eles não sabem lidar com o poder de outra forma, que não seja pela vantagem, pelos benefícios. Mas quando eu chamo a atenção para as pautas que são de interesse do Congresso, este Congresso que está aí, que é muito reformista e especial, dialoga bem com as propostas econômicas, tem feito a sua parte no jogo, com a aprovação do marco fiscal, por exemplo, e a reforma tributária que está prestes a ser concluída também. Tem outros pontos desta pauta econômica que precisam ser votados neste segundo semestre
para que, de fato, você tenha aí a conclusão de que foi um dos melhores congressos, pelo menos no que está alinhado às pautas que também sejam de interesse do governo. A gente já comentou isso em outras oportunidades. As pautas, porque são de interesse também dos deputados e senadores, vão ser aprovadas, mas a demora que isso leva, a moldagem dessas propostas, depende do quanto vai cair de emenda parlamentar, de reforma ministerial, de novos cargos. O que tem hoje na mesa para esta reunião de líderes que está marcada hoje à noite do presidente da Câmara, Arthur Lira, com as lideranças da casa? Tem que votar logo 2 projetos de lei que também são de ordem econômica e que estão trancando a pauta. Tem urgência constitucional para que sejam projetos logo votados e eventualmente aprovados. A gente está falando de um projeto que trata do sistema de tutela privada de investidores da Bolsa e outro sobre a infraestrutura do mercado financeiro. Então, também são 2 projetos aí dos mais espinhosos, a gente nem tem tanto conhecimento assim para aprofundar e explicar a vocês, espectadores, mas primeiro tem que votar esses 2 projetos que tratam aí de investimento na Bolsa, de mercado financeiro, para depois votar o Desenrola. O Desenrola, que além do programa de facilidades no pagamento das dívidas, também inclui, a pedido do relator, um dispositivo que facilita, que traz novas regras para os juros rotativos, os juros do cartão. Ele disse que não tem como você desenrolar o Brasil se não resolver os juros do cartão de crédito. Vocês sabem que eu estava outro dia num mercado, trazendo aqui um retrato pessoal, mas só para acrescentar no debate que a gente está trazendo, por exemplo, do Desenrola. Estava no mercado e aí a atendente do caixa falando alguma coisa sobre dívida e tal, e ela comentou, olha, eu tinha uma dívida de R$300, eu acho, no banco, há muito tempo, e eu não conseguia tirar nada em meu nome, não conseguia fazer coisa alguma, e com o programa com o Desenrola, é que eu fico falando isso aqui, fica parecendo que está fazendo merchan do próprio, não é merchan do governo, estou falando de um programa para tirar a inadimplência, né, minha gente? Depois o povo recorta o trecho e põe na internet como se a gente estivesse defendendo alguma coisa. Mas a importância, né, Larissa, da gente tirar essa galera da inadimplência e fazê-los rodar novamente a economia, né? Eles se tornam aptos novamente para poderem consumir. Então, esse é um dos braços, essa é uma das discussões hoje nessa sessão que houve o chamamento por Arthur Lira. E também o assunto das apostas esportivas, que acaba sendo bem pop, né? Muita gente comenta ali, porque também muita gente aposta e se diverte com futebol. E é por isso, Elisa, como a Basília explicava, que são pautas que agradam o Congresso Nacional, porque o Congresso sabe que o Desenrola é uma pauta popular e quer sim também carregar com ele, levar com ele os méritos dessa aprovação. Então, por isso que isso até difere um pouquinho se há ou não uma base governista dentro do Congresso Nacional, porque são projetos que todo mundo vai lucrar de acordo com a visão da população. Por isso que, nesse momento, há uma força-tarefa para aprovar o Desenrola. Se chama os deputados para Brasília numa semana de 7 de setembro, que normalmente a gente que cobra aqui muito tempo sabe, né, Basília? Ninguém aparece aqui em semana de 7 de setembro. É por isso, é porque é a maneira como isso chega aos olhos do eleitorado, por ser exatamente, como você explicava, um projeto muito importante. Sobre a questão das apostas esportivas, eu queria trazer um detalhe, que, mais uma vez, a sinalização que a gente tem, até conversava com a Basília aqui fora dos bastidores, talvez tentar aprovar hoje esses projetos que trancam a pauta e esses 2 outros devem ficar para amanhã, e nisso a gente coloca o Desenrola, como também as apostas esportivas, porque ainda estão negociações. Hoje, na reunião de líderes que deve ter à noite, que me pontuaram que há, inclusive, uma reunião à parte de Haddad, do ministro Haddad, com o relator do projeto das apostas esportivas, para terminar os últimos detalhes do que entra, do que não sai, do que o governo apoia, do que o governo vai tentar barrar. Então, a gente deve ter terça e quarta esses 2 outros projetos tão importantes sendo votados e, durante esse processo, negociações e uma tentativa também de destravar a pauta, que é o termo que a gente usa aqui, tirar esses projetos que têm constituição de urgência, que não pode votar outra coisa enquanto eles estiverem na lista de votações. Para terminar, Elisa, queria até trazer um destaque dessa questão da liberação do pagamento de emendas, porque é uma reclamação muito grande por parte do Congresso Nacional de que se está empenhando muita emenda, mas está pagando pouco. Ou seja, se a gente levar em consideração que o governo prometeu pagar, que é aquilo que chama de empenho, coloca na lista,
esse aqui, o próximo dinheiro que tiver vai pagar tal emenda. É muito maior do que o que até agora de fato se pagou. E havia muito essa cobrança que o governo empenhava, prometia, mas não se pagava. E o ano está terminando, tem que acelerar esses pagamentos, porque ano que vem já é outro orçamento, já é outra briga, já são outras emendas. Então, por isso também, além de, claro, toda a negociação, mas também uma sinalização do governo. E daqui a pouco a gente entra nesse assunto que, no fundo, também tem a questão da reforma ministerial. Tudo interligado, né? Esse negócio de empenhar, você gera o sentimento no parlamentar de que o dinheiro já vai vir. Né? Aí não vem nunca. É tipo aquela época do cheque, lembra, minha gente? Aí você depositava, aí você tirava o extrato, tava lá, olha, o cheque pré-datado, né? Mas ainda não compensou, é aquela angústia, né, minha Eu não gente? sou dessa época, não, sou geração Pix já. Não tinha idade para essas coisas. Só conheço do Pix para frente. A tua época é aquela que o cartão de crédito colocava... Não tinha um negócio que passava assim pro cartão fazer uma cópia, você conseguir pagar no cartão Cópia de crédito? papel carbono. Papel carbono, querido, se não me enganas. Beijo, Leandro, Larissa. Elisa, tem Oi. uma coisinha ainda pra gente averiguar essa semana, e já que é segunda-feira, vamos jogar aqui. Quem vai estar lado a lado do Lula no 7 de setembro? Vocês vão lembrar, e o Leandro fez essa recordação, do último 7 de setembro, o bicentenário da independência. Bolsonaro não tinha ali as autoridades da República, como o presidente do Supremo, o presidente da Câmara e do Senado. Agora eles foram convidados novamente. Eu estou tentando checar aqui, os meus colegas, se tiverem informação, bora trazer no live ainda. Quem estará lado a lado de Lula no 7 de setembro? O presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda está avaliando se irá.